Hi everybody, how are you? Como vocês estão, pessoal do 7º ano? Tudo bem com vocês? Hoje, dia 10, nós vamos ter aula de conversação. Here it's Mr. Lima e vamos lá, fica aqui comigo, fica aqui com o tio, que vocês vão aprender muito mais com a aula de conversação aqui da Escola Dinâmica. Tudo bem? Ótimo! Então, começando a aula de hoje, gente, aula de conversação de inglês com o tio. Eu gostaria de perguntar para vocês, I'd like to ask you guys, quem fez a atividade de casa que eu te pedi? Did you guys have done the homework? Yes or not? Fizeram? Yes or no? Ok, espero que vocês tenham feito, tá bom, gente? Bem, então por meio disso eu gostaria de fazer uma revisão dos comandos. Eu sei que vocês já viram comandos na aula passada, mas vai ser muito importante hoje a gente fazer uma revisão, a quick review of the commands, ok? Open. Ok, gente? Então, vamos fazer essa revisão de comandos que vai ser ótima pra gente. Então, o comando que a gente já viu semana passada foi esse daqui, School Commands. Ou seja, os comandos que a gente aplica na sala de aula. The commands that we use at school. Okay? Commands. Open. The first one was open your book. Next one. Close. Close your book. So, this one we can apply even on book or notebook. Então, a gente pode usar tanto no livro, tanto para o caderno de anotações. Agenda também, tá, gente? Sit down. Sit down. Sit down. When I sit down, the chair. When I sit down on the desk. Então, sit down. Sentem-se. Stand up. Stand up. Stand up. Guys, we have seen that so many times, guys. So many times. So, stand up. Se levanta. Então, quando o teacher pedir, por favor, stand up, please. And sit down. You guys know that sit down significa sentar-se. Stand up. And stand up significa levantem-se. Look. Look, veja, olhe lá, tem um passarinho. Look to the board. Look to your seat. Look to your notebook. Look significa observe, veja, olhe, ok? Preste atenção. Sit down. Só mais uma vez para revisar, sit down. Stand up. Mais uma vez, stand up. Can you guys do that now? Can you guys do the sit down and the stand up thing? Vocês conseguem fazer isso agora? O ato de sentar-se, o ato de levantar-se? Vamos lá, mais uma vez. Sit down. Sit down. Stand up. Stand up. I'm standing up right now, right? Okay. Now do you guys see a boy or a man open up a door? Do you guys see it? He's opening a door. Vocês conseguem ver isso ou não? Ele está abrindo o que? Uma porta. So, open it. Como falei, a gente pode usar o verbo open, que significa abrir. O verbo to open, que significa abrir. A gente pode usar ele em várias situações. Look. Look. Veja, não só para pássaros. Tá? Só revisando, não só para pássaros. Look at. Pay attention to me. Close. Close the door. As we said, open the door, close the door, open the book, close your book, open the notebook, close your notebook. That's it. You guys are okay with this? Vocês estão com dúvida com relação a isso? Não? Sim? E aí, me digam. Bem, gente, isso é uma revisão dos school commands, os comandos, certo? Os pedidos que os professores fazem na sala de aula. É importante que vocês aprendam e pratiquem com o tio. Só vou falar mais uma vez, de forma que vocês repitam com o tio, tá bom? Vamos lá, mais uma vez. Open. Open your book. Nice. Close. Close your book. Close your book. Sit. Sit down. Stand up. Stand up. Look.
Look. Look. Sit down. Sit down. Sit down. Stand up. Stand up. Open. 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 The door is closed, so we gotta open it. Look. Look. Again. Close. Closed. The door is here, so I'm gonna close it. Close it. Okay, repeat please. Close. That's it. School commands, things that we used most of the times at school. You guys are good? Gente, então aqui a gente acabou de ver muitas das coisas que nós usamos onde? Na sala de aula. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Ótimo. Então, so now we gotta see commands and prohibitions that we use not only in school but outside there as well. Então a gente agora vai ver comandos que nós usamos não apenas na escola, mas também fora dela. Pode ser? Então comandos e nessas regrinhas servem também para a gente se atentar quando a mamãezinha, o papaizinho, o pai, a mãe, o avô, a avó está pedindo para a gente executar alguma regrinha e a gente não entende. Então imagine que vocês forem viajar e lá o agente de imigração, o policial do aeroporto, o guarda da rua ou o segurança está pedindo para vocês executarem algo. Ou, por exemplo, tem alguma plaquinha no banheiro, alguma plaquinha no aeroporto, na praça, e vocês não vão conseguir entender. Mas não se preocupem, a partir de agora vocês vão ser capazes de entender o que é que a gente está falando. Tudo bem? Ótimo. So, command and prohibition. Command and prohibition. Nós estamos falando de comandos e proibições. São vocabulários que servem não apenas para a sala de aula, mas também outside there. Alright? Let's go. No smoking area. No smoking area. Ok? No smoking area significa área de não fumar, ou seja, área que não se pode fumar lá. Certo? Área para não fumantes, para dizer assim, ou seja, não pode fumar aqui. Ok, here we could have a Let's Speak English. Nós podíamos ter, por exemplo, uma dessas plaquinhas. We could have, let me see a little bit, a Let's Speak English plate like this, a sign like this. Então, o que significa Let's Speak English? Vamos falar inglês. Então, por exemplo, uma plaquinha como essa aqui a gente só fala inglês. Então ela está pedindo para você falar inglês na sala, por exemplo. Be careful, be careful. Todo mundo comigo, be careful. Ou seja, have you seen a plate like this, a sign like this, be careful? Tome cuidado. Se vocês virem, ou seja, vocês estão caminhando para um pântano, uma floresta, fazendo uma trilha com os pais de vocês. Ou, por exemplo, estão passando por um caminho cheio de buraco, tome cuidado, ou perto da praia, significa para observar o caminho, porque lá pode ter algo que machuque, pode ter alguma pedrinha que fure o pé, pode ter algum animal que possa morder o pé de vocês. Então, take care, be careful, tome cuidado, seja cuidadoso, alright? Another one. Here we guys, I'm as a teacher, I'll explain you. Command is used to tell somebody to do something. Poxa, professor, não entendi nada. Tô triste agora. Take a moment. Respira fundo que o teacher vai explicar para vocês. Comandos são usados, olha lá. Comandos são usados para o quê? Falar para alguém fazer algo. Ou seja, a gente usa comandos quando a gente quer pedir para alguém fazer algo que a gente gostaria que seja feito. Tudo bem? Next one. Next one here. Verbal command. Nós temos comandos verbais, por exemplo. Let's speak up. Take your vitamins.
Chew your food slowly. Chew your food slowly. For example, let's speak up. Vamos falar, gente. Ok, you guys are so quiet. Por exemplo, vamos falar, minha gente. Vocês estão muito quietos. Let's speak up. Speak up, please. Speak up. Take your vitamins. Chew your food slowly. Tem aquela pessoa que quando come faz o maior barulho, por exemplo. Não pode, né? Então, nessas situações, a gente vai usar verbos e os verbos, os comandos verbais, como a própria situação já diz aqui, ó, vai ser no infinitivo, certo? No infinitivo. Vamos lá. To make the command more polite, use please at the beginning or at the end of the sentence. For example, silence please or silent please, certo? Então, o que ele quis falar com essa sentença? To make the command more polite, ou seja, para fazer com que o comando fique mais polido, mais educado, use o que? Please, ou seja, por favor, no começo, at the beginning or at the end of the sentence. You guys okay? O que é que isso significa? Faça um pedido para mim, professor. Okay, try it. Let's speak up. Speak up, guys. O que seria o comando? Ok, vamos pensar. Let's stop, please. Let's be silent. Let's go, please. Seriam possíveis comandos. Vamos embora, por favor. Por favor, fiquem quietos. Então, isso torna o comando mais educado, okay? Mais polido. Então, polite significa isso. E é nessas situações, sendo educados, que nós usamos o please. Alright? Please. Good? Nice. Ok, nominal command, quando a gente não usa verbos, ok? A gente usa substantivos, como por exemplo, ou substantivos, ou adjetivos, ou outras situações, como por exemplo, aqui a gente tem, let me go back here, ok, here we have, please be quiet, be careful, be a good student, be on time. Então, comandos nominais, certo? E aí, faz-se necessário também o uso do be, certo? O be, ele atua aqui, gente, na função da tradução dele significa seja, ok? E em seguida vem algo que não é um verbo, certo? Aí significa non-verb. Expressões não verbais, tá certo? So, nominal command, então comando nominal, e exemplos a gente tem aí, please, be quiet, be careful, be a good student, be on time. Repitam comigo, please be quiet. Fala para o amiguinho do lado aí, fala para o irmão do lado, fala para tua mãe, pede para tua mãe, mother, please be quiet. Eu acredito que tua mãe já falou para tu no momento, quando você estava, por exemplo, fazendo barulho, assistindo televisão, jogando Free Fire, ou, por exemplo, jogando bola, brincando de alguma forma, ela falou, oh, my little son, my little daughter, please be quiet. Isso pode ter acontecido. Meu querido filho, minha querida filha, por favor, fica quieto, faz silêncio. Ou, por exemplo, teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, be careful quando você sai de casa. Quando você faz algo que pode requerer mais cuidado, be careful, right? Be careful, porque eles o quê? Eles te amam. Então, seja cuidadoso, be careful. Outra situação importante, be a good student. I need you guys, I want you guys to be good students. Ou seja, sejam bons estudantes. Be on time. Oh, that's very good for us Brazilians. We need all the time to be on time. Nós precisamos todas as vezes de chegar na hora, ser pontuais, ok? So, please be quiet. Repitam comigo. Be careful, be a good student, be on time. Ok? Ok.
examples with some pictures. Aí temos exemplos com algumas figuras. Let's speak English. Tem um falando lá, o professor, olha lá, eu estou pedindo para vocês. Let's speak English. Be quiet. Be quiet. Ok. E temos mais, tá? Por exemplo, take your vitamins. Então, tome suas vitaminas. Chew your food slowly, por exemplo. Certo? Clean your room. São exercícios bons para a gente estar em casa, cuidando da casa com a família. Ajudar sempre o papai e a mamãe. Pratique comigo. Tem dúvida? O que é que a tia e o tio pedem quando vocês estão querendo tirar uma dúvida para não se amontoar e todo mundo perguntar at the same time? Please raise your hand. That's it, guys. Please raise your hand. Don't ask the question at the same time. Please raise your hand. And if I can't listen your voice, I ask you to come here and stand up, please. Stand up, please. Então, se eu não consigo escutar a tua voz, eu estou aqui no birô, por exemplo, então eu peço para você, ó, please, stand up. Vem cá, por favor, eu preciso te escutar, tá bom? Bom, então, alguns comandos que vocês viram que são importantes, tá certo? A gente acabou de fazer a revisão, tá bom? Ok, a gente viu aquela revisão lá dos comandos, vimos assunto novo. From commands that we should see outside the class, we may see outside the class, ou seja, a gente provavelmente pode ver quando a gente sai da aula, sai da sala de aula, por exemplo, numa viagem, possivelmente. E eu gostaria que vocês, em casa, ok? As a homework, ou seja, a atividade de casa, certo? Toda vez que houver homework, vai ser atividade de casa. Eu gostaria que vocês fizessem o quê? Simulasse, ou seja, simulem e escrevam e traduzam para o inglês os comandos que você recebe dos seus pais ou responsáveis. Não estou entendendo nada. Não tem aquele comando, vou explicar para você agora. Não tem aquele comando que seu pai, ou sua mãe, ou seu vovô, vovó, ou titia pede para você fazer quase todo dia. Ou aquele comando que você escuta mais, ou aquele comando que às vezes é mais chato para você. Sei, aquele comando que te vem à cabeça primeiro. Pronto. Eu quero que você simule. Simula aí para mim, por exemplo, organize your room, clean up your room. Clean up your room is a verbal command, ou seja, é um comando verbal, significa organizar, limpar seu quarto. Clean up your room, Samuel. Clean up your room, Beatrice. Ou seja, limpe, organize seu quarto, Samuel. Organize seu quarto, Beatriz. Certo? Next one. Be quiet. Be quiet, Andressa. Be quiet, Gustavo. Fique mais quieto, Gustavo. Seja mais calmo, Beatriz. Certo, Andressa? Então, simule ele. Eu quero que vocês pratiquem esses comandos em inglês, claro. Eu quero que vocês escrevam. Se puder já escrever em inglês, vai ser ótimo. Se puderem traduzir em seguida de quem escrever em português, escrever em seguida a tradução para o inglês, vai ser ótimo. Esse vai ser o exercício. Você simular, em seguida traduzir para o inglês, e aí vai ser ótimo, vai ter finalizado a atividade. Ótimo? Gente, só lembrando o que a gente já viu hoje. Today, guys, we've seen. Nós fizemos uma revisão dos comandos, certo?
Revisão dos comandos. Nós vimos a lista de comandos que nós vimos também fora, né? Fora do ambiente escolar, certo? E agora eu pedi a atividade de casa para vocês. Então não se esqueçam, tá bom? De executar essas atividades, certo? Só lembrando que no finalzinho dos comandos que nós vimos aqui no ambiente outside the class, fora, existe a explicação do que significa prohibition. E nessa explicação fala: prohibition is an expression to warn other people not to do something. Ou seja, proibição é uma expressão que dá um conselho, né, para outras pessoas não fazerem algo, certo? Tem a expressão, tem a proibição verbal, tem a proibição não verbal, também a nominal, certo? Bem parecida, né? Uma segue com o infinitivo, a outra com o verbo no infinitivo, a outra não apresenta verbo, e sim o verbo be, né? Que não é um verbo de ação, certo? Vocês podem ver aqui, ó. Infinitive em cima e sem infinitive embaixo, e sim com o verbo be, ou seja, don't enter, não entre, e o de baixo, don't be late, não fique atrasado, não seja atrasado, ou seja, não se atrase. Temos algumas imagens falando um pouco de prohibition, certo? Don't touch. Falando lá, a primeira lá foi don't be late, não se atrase, não toque, não entre, no smoking area, área com fumantes, no photography, sem câmera, né, sem fotografia, shoplifters will be prosecuted, no mobile phones, ou seja, furtos, né, serão presos, né, sem celulares. O que mais? Ótimo, sem celulares, porque existe um pensamento, né, na sociedade de que o uso de celulares perto de bombas de gasolina pode gerar incêndios, explosões, certo? No sleeping, ou seja, não é autorizado pessoas dormirem nessa que parece ser o Taj Mahal, um templo, né? Um grande local onde foi feito para uma pessoa muito querida, né? Como se fosse uma tumba, né? Se não me falha a memória. Existe uma pessoa morta enterrada aí, foi feito parecido com uma mesquita ou um templo árabe. Don't eat in this room, ou seja, não coma nessa sala ou nesse quarto. Ok? Então a gente falou um pouco de prohibition também. Lembrando da atividade de casa, né? Vocês vão fazer simular, escrever e traduzir os comandos, certo? E agora eu vou finalizar lembrando a chamada, fazendo nossa chamada que não pode faltar. Então preste atenção para saber se vocês estão na lista, tá bom? Lembrando, aula de conversation, tá bom? Aula de conversation do 7º ano. Vamos lá. Amsterdã Gonzaga está aí. Cauã Max está aí. Cauê Barbosa, Eduardo Mesquita, Gideon Silva, Ellen Santana, Irã Guilherme, Isadora Maria, José Mateus, Cauã da Silva, José Mateus está presente? Cauã da Silva, Leonara Lavínia,
Maria Eduarda Gomes, Matheus Gabriel, Pedro Ricardo, Juan Freitas, Vinícius Pereira, Ícaro Gabriel, Davi Guilherme, Letícia Tenório. Faltei chamar alguém, gente? Certo? Okay, guys, that's all for today. I hope I see you guys on the next class. I hope you guys understanding what I'm saying. E espero ver vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. E vejo vocês na próxima, tá bom, gente? Guys, see you. Have a nice day. Bye.